Assembleia Geral, muito boa tarde. No programa de hoje analisamos a queda do número de subsídios de desemprego. O que é que isto quer dizer? Há realmente menos desempregados ou são cada vez menos os que contam para as estatísticas? É o que vamos analisar ao longo da próxima hora. O número de pessoas que está a receber o subsídio de desemprego caiu para o nível mais baixo desde 2009. Segundo os dados do Instituto da Segurança Social, o número de prestações sociais caiu mais de 18% em maio, em relação ao mesmo mês do ano passado. É preciso recuar a janeiro de 2009 para encontrar um número tão baixo de subsídios de desemprego como o que foi registado em maio deste ano. Segundo o Instituto de Segurança Social, há 279.563 beneficiários com prestações de desemprego, menos 18% do que em maio do ano passado. A diminuição do número de beneficiários de subsídio de desemprego está relacionada com a queda do número de inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Até ao final do mês de maio, estavam inscritas 554.070 pessoas, menos 13% do que em maio de 2014 e menos 3,4% do que em abril deste ano. No que respeita a novos desempregados que se inscreveram no IFP no mês passado, o número também caiu para 48.152 pessoas, o valor mais baixo desde 2011, o que reflete uma melhoria do mercado de trabalho. Mas o subsídio de desemprego não está ao alcance de todos. Para recebê-lo é preciso estar inscrito no IFP, ter perdido o emprego de forma involuntária e ter descontado para a Segurança Social pelo menos 12 meses. Quando os beneficiários não têm outros rendimentos ou não descontaram o período mínimo, os desempregados podem receber o subsídio social de desemprego. Em maio, a prestação média foi de 448,45 euros, um pouco menos do que em abril e menos do que em maio do ano passado. A evolução do valor do subsídio de desemprego está relacionada com o salário médio dos trabalhadores que ficam em situação de desemprego, uma vez que o valor da prestação social corresponde a uma percentagem do antigo salário. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar para o número de telefone 21 323 6898, 21 323 6898 e responder à pergunta: pagam-se menos subsídios porque o desemprego está a cair? Pode também deixar o seu comentário no site do Económico em www.economico.pt, através do e-mail assembleia.geral@economico.pt ou na página de Facebook do Diário Económico. E é nosso convidado neste Assembleia Geral Norberto Rodrigues, sociólogo. Norberto, boa tarde. Obrigada por estar aqui connosco. Respondendo diretamente à nossa pergunta de hoje, se estivesse lá em casa, o que é que diria? Pagam-se menos subsídios porque o desemprego está a cair ou não podemos fazer esta ligação líquida entre a queda das prestações sociais e a queda do desemprego? A informação que se tem leva-nos a ter alguma cautela na resposta, mas no fundo avançar que se há alguma redução de desemprego, ela é residual. Porque se enquadrarmos um pouco esta questão, nós percebemos o que é que está em causa. Nós temos cerca de 712 mil desempregados para 4.477.000 empregados, portanto, a população ativa. A nossa taxa de desemprego é a terceira mais alta da Europa, portanto, a seguir à Grécia, à Espanha, nós estamos bem classificados, em terceiro lugar. Curiosamente, todas estas taxas nestes países desceram o mesmo que nós, cerca de 0,2%. Nós temos, portanto, no que toca aos jovens, que é uma parte importante do emprego e do desemprego, temos a terceira mais alta da Europa. Portanto, 31,2% em abril, é o dado que eu tenho. É só menor também que a Espanha, a Grécia e a Itália.
relembro que a média da OCDE é 13,9%. Eu penso que a redução dos subsídios, em primeiro lugar, significa isso mesmo, significa apenas que os subsídios foram reduzidos. Do ponto de vista do Governo... Isso quer dizer o quê? Que há menos pessoas inscritas no Instituto de Emprego e Formação Profissional, há uma parte de desempregados que não conta porque estão em programas de formação dos centros de emprego e, portanto, não entram para este subsídio. Exatamente. Como é que podemos analisar? Digamos, a questão que se coloca aqui é saber se nós estamos de acordo com a ideia que o Governo tem normalmente de que o sucesso das políticas que desenvolve tem a ver com a redução da despesa, portanto, e nesse sentido é um sucesso, porque está reduzido o subsídio de desemprego. Agora, o que nós temos de saber é se isso não significa que há um conjunto de pessoas com a vida estilhaçada do ponto de vista psicológico, familiar e social. A questão que tem aqui explicações, eventualmente, que nós podemos avançar, nós sabemos que neste momento cerca de 10.542 pessoas deixaram de receber subsídio. Porquê? No primeiro trimestre a taxa de desemprego subiu para 13,7%. Por outro lado, nós sabemos que há um conjunto de pessoas que não têm direito ao subsídio de desemprego, uma vez que não têm os tais 360 dias de desconto, trabalho para conta de outrem, nos últimos 24 meses. E este é uma primeira explicação. Há, digamos, a forma como hoje se desenvolvem as relações de trabalho é extremamente precária, é sujeita a várias interrupções, o que muitas vezes as pessoas não conseguem garantir o direito ao subsídio. Segunda questão... Mas para esses casos há outro tipo de prestações pode haver sociais. No caso das pessoas não terem outros rendimentos. Nós temos, portanto, aliás, a peça acabou por dizer isso, estão inscritos no IFP cerca de 500 mil pessoas e estão a receber 279 mil digamos, subsídios de emprego. Cerca de metade. Cerca de metade. Portanto, o que significa que nós temos atualmente cerca de 256 mil pessoas classificadas de inativas. São as pessoas que não têm trabalho e não procuram emprego, já porque desistiram, não conseguem encontrar. Há aqui também um conjunto de 23 mil pessoas que procuram emprego e há registros dessa procura de emprego, mas não o conseguem encontrar. Por outro lado, aumentaram exponencialmente os estágios, quer na privada, portanto, de uma forma, o Governo está a investir nos estágios na privada, não havendo, quando se faz alguma avaliação séria do que acontece no fim deste estágio, não havendo muitas vezes, digamos, emprego no fim do estágio, o estágio, a seguir a um estágio, aparece outro estágio sucessivamente, e, portanto, ser estagiário passou a ser uma forma de prestar serviço e de algumas empresas garantirem um serviço relativamente barato e subsidiado. Por outro lado, aumentam, portanto, a formação profissional, portanto, também há pessoas que estão desempregadas em formação profissional, o que faz com que não contem para este número. Portanto, por exemplo, só na administração pública existe uma quantidade enorme, chegando a ser chocante, de estagiários, digamos, daquilo que se chama trabalho ocupacional, chamemos-lhe assim, que, no fundo, estão a desempenhar postos de trabalho com remunerações, portanto, ridículas. Mas há aqui um dado positivo destes dados que cruzam o Instituto de Segurança Social e o IFP, que tem a ver com novos desempregados, ou seja, pessoas que se inscreveram no mês de maio e esse valor está em mínimos de 2011. Aí sim conseguimos ver alguma melhoria do mercado de trabalho. Tem a ver com novas inscrições. Eventualmente haverá novas inscrições que alguma explicação poderá vir
de alguma sazonalidade que tem sido registada, que é o aumento do turismo, por exemplo, em Portugal nos últimos tempos, principalmente em algumas cidades, Lisboa e Porto. Só em Lisboa vão abrir Exatamente. 26 hotéis nos próximos 3 anos. Os cruzeiros em Lisboa, evidentemente há aqui alguma sazonalidade que poderá explicar um aumento residual do emprego. Chama a atenção que, quando analisamos todo este cenário, é importante também perceber o que é que está a acontecer com o emprego, porque isso é importante também para o pagamento de subsídios. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que há alguns empregos a serem criados que são com baixos salários, o que quer dizer que quando as pessoas entrarem em subsídio de desemprego vão receber menos do que receberiam noutras circunstâncias, além de serem precários. E isso também se nota no valor pago no subsídio de desemprego, que caiu para 448, portanto, o que tem a ver com a média dos salários que as pessoas estavam a receber antes de cair em situação de desemprego. O que é que também podemos tirar daqui? Que, de facto, os salários estão cada vez mais baixos? Os salários estão mais baixos, é um pouco a conclusão das políticas que foram desenvolvidas e que assentaram exatamente nessa perspectiva. Lembremos-nos de várias vezes do Sr. Primeiro-Ministro dizer que nós temos de empobrecer. Empobrecer é isso, é os nossos salários serem reduzidos e serem reduzidos para números que nos deveriam envergonhar, porque tem aumentado, segundo as estatísticas, o trabalho a tempo parcial, com remunerações na ordem dos 200, 300 euros, e que na prática é trabalho a tempo inteiro. No fundo aparece como trabalho a tempo parcial, por isso é que a maioria dos empregos criados nos últimos 4 anos são a média do valor das remunerações situa-se em cerca de 300 e tal euros. Portanto, o que está a continuar assim, isto não tem solução, porque, no fundo, se os nossos salários continuarem a baixar, baixará o consumo, como é evidente. Baixando o consumo tem aquelas consequências todos sabemos, com as empresas a fecharem e o desemprego a cair. Ou seja, nesta altura temos pessoas empregadas que ganham menos do que pessoas em situação de desemprego com subsídios. Exatamente, de desemprego. Porque o subsídio de desemprego tem a ver com a carreira contributiva das pessoas. É uma percentagem do salário que ganhava. Exatamente. Neste momento, o que acontece é que os salários são muito baixos e houve uma indicação nesse sentido. Embora haja uma definição de um salário mínimo, tenta-se tornear a questão através de duas maneiras. Por um lado, trabalho não declarado, as pessoas estão a trabalhar, mas oficialmente não estão, e por outro lado, trabalho a tempo parcial, em que as pessoas estão numa situação específica de prestação de um serviço, mas de facto cumprem as horas normais de um posto de trabalho a tempo inteiro. E, portanto, tudo isso faz com que os descontos também para a Segurança Social sejam cada vez menores, porque, no fundo, incidem sobre um vencimento que é cada vez menor. Portanto, uma remuneração que é cada vez menor. Portanto, nós... Há aqui também outro fator, Norberto, que além dos desempregados de longa duração que já não recebem subsídio de desemprego, dos que não procuram ativamente emprego, dos que não estão inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional, há aqui também alguma cota-parte nesta diminuição dos subsídios relativamente à imigração dos jovens? Pois, evidentemente que quando se imigra, deixa-se de descontar, portanto, e passa-se a descontar para o país onde se imigra. Muitos destes jovens nem sequer nunca tinham descontado para a Segurança Social, nunca tinham tido um primeiro emprego. Nunca tinham descontado, embora alguns deles estivessem inscritos no IFP. Muitas vezes a redução do número de inscritos tem a ver com, a imigração. A imigração, portanto, é talvez
Por um lado, evidentemente que nós todos gostaríamos e desejaríamos que os jovens pudessem ir trabalhar para outros países, adquirir novas experiências, ter contato com novas culturas, mas que regressassem. O problema que está aqui é que nós fizemos um investimento muito sério em educação destes jovens e não temos retribuição, não temos contrapartida, porque não temos a sua qualificação nas nossas empresas a ajudar a desenvolver as nossas empresas e não temos os seus descontos, digamos, a alimentar, digamos, o dinheiro disponível do país. E, portanto, nesse sentido, a imigração é traumática para quem imigra, gostando de ficar cá, e é traumática para quem cá fica, porque, de facto, há um conjunto de competências e de dinheiro que não fica no país. E em relação ao desemprego em si, no primeiro trimestre ficou em 13,7%, aliás, inverteu-se um pouco a tendência de queda do pico da crise e houve ligeiros aumentos na taxa de desemprego. Para o final do ano, o Governo prevê 13,2%. Como é que podemos olhar para essa ligeira tendência de subida depois de ter estado a cair durante vários trimestres consecutivos? Portanto, os governos são sempre um pouco otimistas, e têm que ser, não é? Porque, no fundo, há que motivar de alguma forma as pessoas a tentarem encontrar emprego e a procurarem e não desistirem quando as portas se fecham sistematicamente. Evidentemente pode haver, aqui com o período de verão, um aumento do emprego, ou pelo menos um aumento de trabalho, não digo emprego, no sentido das pessoas encontrarem algo com segurança, algo com estabilidade que permita perspectivar as suas vidas, mas terem, digamos, alguma fonte de rendimento durante algum tempo, porque aquilo que nós estamos habituados é que nos meses de verão haja mais postos de trabalho e as pessoas possam, no fundo, acabam por conseguir algum rendimento que lhe é útil nas suas vidas para mais tarde. Mas quando é que deixa de ser conjuntural e passa a ser estrutural essa criação de emprego? Isso, para mim, ela só é estrutural quando houver um crescimento sério no país. Portanto, o país tem de investir. É preciso, quer dizer, a questão que se coloca aqui, que se colocou nestes últimos anos, foi o Estado, por não ter dinheiro e por ideologicamente o Governo ser contrário a essa ideia, não investiu, ou investiu o mínimo possível. Portanto, não havendo investimento do Estado, esperaria este Governo que as empresas investissem e criassem emprego. O que acontece é que as empresas estão também numa situação e têm, de facto, dificuldade em investir. E mais, no nosso país, se nós quisermos ser sérios, os investimentos, mesmo os investimentos privados, estão sempre associados a um investimento público. E, portanto, as empresas arriscam pouco no nosso país. E as que arriscam têm, no fundo, sempre um suporte, ou tinham um suporte do Estado. E, portanto, nós, se quisermos fazer subir o emprego, vamos ter de fazer algum investimento público, porque é ele que é gerador de outros investimentos. E há dinheiro para isso? Tem de haver, porque, no fundo, nós podemos fazer investimentos megalómanos, grandes investimentos, porque não há condições para isso, e o tempo agora é outro, mas podemos fazer investimentos perfeitamente selecionados, em nichos de mercado perfeitamente selecionados, onde, digamos, as contrapartidas são claras. Por exemplo... Exato, e pedir alguns exemplos de algumas áreas concretas. Por exemplo, aquilo que é mais falado e que é falado por vários atores, e inclusive por vários presidentes de Câmara, que reivindicam isso há bastante tempo, é o investimento na recuperação urbana.
portanto, ou seja, nos centros da cidade, tendo várias funções. Por um lado, digamos, tentar trazer para o centro das cidades jovens, mas, por outro lado, garantir que um setor que está mais desempregado, onde há mais desempregados e que foi completamente aniquilado por esta crise, que é o setor da construção, e onde existe muita gente no desemprego, esse setor possa melhorar alguma coisa com esse investimento. E é possível. Curiosamente, aqui também, portanto, neste aspecto, o Partido Socialista avança com a possibilidade, naquilo que foi o cenário macroeconómico, etc., com a possibilidade de fazer investimentos na recuperação urbana à conta ou feitos pela Segurança Social. No Fundo da Segurança Social, o dinheiro que vai guardando vai investindo, investe normalmente na dívida pública e poder investi-lo aqui na construção, em custos moderados, fazendo com que os jovens possam ter acesso a habitações a preço controlado e, ao mesmo tempo, a Segurança Social tenha, digamos, dividendos desse investimento. Portanto, penso que o outro setor, que é um setor que neste momento eu acho que nós damos conta, ainda há pouco tempo eu quis dar uma volta por Lisboa e fui a Santa Apolónia e entrei pelo interior, por exemplo, pela Feira de Ladra, e as ruas estavam completamente cheias. Portanto, nós praticamente tínhamos de parar porque havia uma multidão nas ruas, portanto, tratavam-se de turistas. E, portanto, a ideia que nós temos é que o turismo... Com o terminal de cruzeiros em Exatamente. Santa Apolónia há uma grande afluência E que naquela o turismo zona há ribeirinha. pouco a fazer, mas eu acho que o turismo há muito a fazer e há alguns investimentos que é preciso fazer. Temos é de sair e começa a aparecer isso, dos locais habituais. Portanto, aquilo que oferecemos a muitos dos nossos turistas é visitar Alfama, portanto, aqueles sítios tradicionais, que são muito bonitos e que devemos mostrar, mas para haver crescimento e para que os turistas possam cá vir 1, 2, 3, 4 vezes, nós temos de ter outros destinos, ter outras alternativas, eventualmente ter uma noção de Lisboa mais alta, maior, digo, que chegue a outras localidades, para que possa haver vários tipos de turismo e isso tenha ainda capacidade de atração e seja gerador de emprego. Em relação à taxa de desemprego que o Governo prevê para este ano de 13,2%. Ela ainda é alta, mas ainda assim é já uma diminuição significativa em relação ao ano anterior. Esperemos que se concretize. Eu penso que se não houver nada disto que eu acabei de falar e se não houver, digamos, até ao final do ano não deverá haver, porque temos eleições em outubro. Tiver um crescimento real que leva as pessoas, as empresas, a investirem em empregos estáveis e com algumas condições, se isso acontecer, acredito então que cheguemos aos 13,2. Não vejo onde é que isto está. Portanto, aqui, a única coisa que é expectável para mim é que eventualmente se possa diminuir os 13,7 à custa de alguma sazonalidade, portanto, ligada essencialmente ao verão. Exatamente, ligada essencialmente ao verão. O resto, penso que é difícil, sem as tais políticas que, no fundo, obriguem o país a crescer. A outra alternativa, que normalmente é geradora de emprego, é o aumento do rendimento interno, ou seja, haver dinheiro... Do consumo interno. Exatamente. O rendimento interno que potencia o consumo interno e que, eventualmente, por aí possa haver criação de emprego. Ora, aquilo que este Governo tem inscrito no seu plano, que apresentou a Bruxelas, é o corte nas pensões.
Ora, sendo assim, aquilo que vamos assistir é à diminuição do rendimento disponível das famílias e, portanto, a uma diminuição do consumo interno. Portanto, não parece que as exportações, ao mesmo tempo, sejam capazes de compensar essa perda, porque não estou a ver também os países que nos compram estar, digamos, a aumentar muito o nível das importações. Portanto, evidentemente, nós temos agora um problema, o problema que é chamada crise grega, que se calhar mais correto chamar de crise europeia, depende um pouco como se evolui e o que é que isso traz para o resto da Europa, mas não estou a ver que, no fundo, Portugal possa criar emprego motivado única e simplesmente pelas exportações, ou seja, que estas subam radicalmente até ao fim do ano. Não estou a ver. Norberto, falou aqui de investimento público como forma de dinamizar o mercado de trabalho, mas o Governo tem feito ou tem tido outra estratégia, que foi baixar o IRC das empresas e falou já, Passos Coelho, de que quer negociar com Bruxelas uma descida da TSU para as empresas como forma exatamente de dinamizar o mercado de trabalho, tendo as empresas menores encargos com os trabalhadores, poderão contratar mais pessoas. Também faz sentido este pensamento? Eu penso que não, quer dizer, porque a descida da TSU das empresas, portanto, o que nós vimos hoje é que, mesmo descendo o IRC, isto não se traduziu em maior investimento das empresas. Não se traduziu. Norberto, desculpe interrompê-lo, mas vamos em direto para a Assembleia da República. Sónia Fertuzinhos, deputada do PS, está neste momento a fazer uma declaração sobre o nosso tema de hoje. Vamos acompanhar. Como o próprio valor do subsídio de desemprego é hoje mais baixo do que era há 4 anos atrás. E, portanto, o que estes factos hoje conhecidos vêm demonstrar é que, mais uma vez, quando o Sr. Primeiro-Ministro, ainda na sexta-feira passada, no plenário, disse que durante estes 4 anos os mais vulneráveis não tinham visto reduzir os apoios, o Sr. Primeiro-Ministro mentiu mais uma vez ao país e aos portugueses, porque hoje fica claro e evidente que isso não é verdade. Por outro lado, o Partido Socialista, durante estes 4 anos, e à medida que o desemprego se foi tornando cada vez mais dramático, teve a oportunidade, ainda no último Orçamento de Estado, de apresentar várias medidas que aumentassem a proteção no desemprego. No último Orçamento de Estado apresentamos uma medida para aumentar em 6 meses o prazo para o subsídio social de desemprego. A maioria, o Governo, chumbaram cada uma dessas propostas. E este enquadramento, esta diminuição da proteção no desemprego é ainda mais grave se olharmos para a economia com um pouco mais de atenção. Porque nos últimos 4 anos a nossa economia perdeu 300 mil empregos. O que quer dizer que é também mais difícil para cada pessoa que cai na situação de desemprego encontrar um emprego que possa melhorar a sua situação e as suas condições de vida. E, portanto, tudo isto no conjunto, de facto, só tem uma conclusão a ser tirada. O que o Sr. Primeiro-Ministro disse na sexta-feira, no plenário, de que os mais vulneráveis, e não podemos achar que um desempregado não é a pessoa mais vulnerável e mais exposta à vulnerabilidade social, a situação destas pessoas, de facto, teve um agravamento nestes 4 anos. O Sr. Primeiro-Ministro, e é com pena que tenho que o dizer, porque é o Primeiro-Ministro de Portugal, mais uma vez mentiu. Falou do prazo, da proposta do Partido Socialista de aumentar o prazo em 6 meses do subsídio social de desemprego. Os critérios que são mais apertados hoje do que eram há algum tempo, há 4 anos, esses critérios devem manter-se como estão ou o PS prevê alterá-los também? Nós consideramos, como disse, que é necessário reforçar o apoio às pessoas que estão na situação de desemprego, até porque sabemos que hoje é mais difícil encontrar emprego. E por isso fomos fazendo essas propostas que naturalmente, ganhando as eleições, iremos concretizar. Ok, obrigado. A declaração de Sónia Fertuzinhos. O Primeiro-Ministro mentiu, como disse, no último debate nacional e na Assembleia da República.
que os mais desfavorecidos não tinham acordos. Ora, a Sónia Fernandes, a deputada do PS, também que estes dados mostram que isso não é. Eu sobre isso gostava de dizer duas coisas. Em primeiro lugar, todos nós nos recordamos das declarações do Dr. Eduardo Catroga a dizer que o memorando de entendimento tinha sido muito beneficiado pela intervenção do PSD nas negociações. Por outro lado, foi também o Sr. Primeiro-Ministro que disse que a diferença entre o que estava no memorando e o programa do Governo não era nenhuma e que, portanto, não iria ter qualquer dificuldade em aplicar o memorando, que até iria surpreender. Por outro lado, o Governo renegociou e não cumpriu várias das disposições que estavam no memorando. Portanto, se quisesse, podia ter alterado aquilo que considerava injusto ou que protegia menos estas pessoas. E a verdade é que não só não o fez, como rejeitou todas as propostas que o Partido Socialista foi fazendo ao longo destes 4 anos e, como disse, a última, no último Orçamento de Estado para 2015, para criar condições de maior apoio a estas pessoas, até porque, e volto a repetir, é hoje mais difícil encontrar emprego, porque nestes 4 anos a economia viu destruir 300 mil empregos. As propostas que fala agora inicialmente sobre o subsídio de desemprego ou sobre o subsídio social de desemprego? O que o Partido Socialista apresentou no último Orçamento de Estado incidia sobre o subsídio social de desemprego, prorrogar por mais 6 meses o tempo de atribuição desse subsídio. E em relação aos dados que saíram agora, o Partido Socialista prevê novamente tomar essa decisão, porque esta manhã o seu colega deputado Nuno Sá dizia que se prevê um aumento, que o Partido Socialista prevê um aumento não só no montante, como também na duração, mas falava do subsídio de desemprego. Portanto, confirma ou... Eu referi-me à questão que apresentamos no Orçamento de Estado. O que estiver no programa do Partido Socialista, que já foi apresentado, é conhecido, todos podem avaliar, será naturalmente cumprido. Okay. Fez então uma declaração sobre esta queda dos subsídios de desemprego em maio, uma queda de 18% em relação ao mesmo mês do ano passado, e há também uma queda do número de novas inscrições no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Vamos já ouvir a opinião de uma telespectadora sobre o nosso tema de hoje, Núvia Neves. Muito boa tarde, qual é a sua opinião? Olá, Marina, e boa tarde também para o seu convidado. É uma pena que estas mentes tão iluminadas, como acabou de falar agora a deputada do PS, quando estão no governo, não fazem nada. Porque ainda ontem li no Expresso que o desemprego entre 2009 e 2011, que era no Partido Socialista, que estava no governo, nessa altura houve mais de 350 mil desempregados. Por isso é que eu digo, esta democracia, isto não é nenhuma democracia, porque a Troika também, os elementos da Troika, também não querem saber de nada, exigem que seja o Zé Povinho a pagar tudo. O Zé Povinho é que tem que ser privado de tudo. Ora, assim, isto não pode ser. As pessoas realmente, se cá há menos desemprego ou pediram menos subsídios, porque as pessoas também se foram embora de cá. Houve muita gente que foi embora. Eu tive uma colega que acabou o curso ano passado, foi a coisa assar frangos no Interchurrasco. Agora conseguiu um emprego em Londres, foi-se embora. Olha, a minha gente está toda também fora, imigrada, porque não conseguiu empregos cá. Por isso é que eu digo, Marina, isto assim não dá, porque estas pessoas, nas coisas deles, dos políticos, ninguém tira nada. Começa por eles que não dão o exemplo. Portanto, não tem nada a andar aqui, porque eles pensam que as pessoas não são seres humanos. Então, como é que estas pessoas que recebem menos de subsídios, como é que pagam as contas? Como é que vivem? Porque já com pouco dinheiro já é difícil viver, quanto mais sem nada. Muito obrigada, beijinhos. Muito obrigada, Núvia Neves, pela sua opinião nesta Assembleia Geral. Aproveitamos também para ler o comentário deixado no Facebook do Diário Económico por uma fã da página do Diário Económico nesta rede social. Diz Maria Manuela Rodrigues que retiram o direito às pessoas de auferir do mesmo. Outros mandaram fazer cursos, saem das estatísticas. Areia para os olhos de quem? A opinião de Maria Manuela Rodrigues. Norberto Rodrigues, voltamos também nós aqui à conversa, e esta declaração do PS acrescentou
muito pouco para quem quer ser governo, ou não considera? Eu penso que, no fundo, aquilo que está aqui em causa é uma intervenção política e normalmente os políticos tendem a ficar por declarações que... Meias palavras. Não, são declarações que, no fundo, depois não são sustentadas. E não são sustentadas porque também as pessoas não as ouvem. Porque a grande questão que quem sabe de comunicação, e quem sabe de comunicação através da televisão, sabe que aquilo que é fundamental, por exemplo, e aquilo que normalmente as pessoas ouvem na televisão, e estou a falar do grande público, são normalmente as 3 primeiras frases, 4 primeiras frases. E se não é dito aí o que é essencial, o resto passa. E no fundo, aquilo que no fundo pretendeu dizer a senhora deputada... É que o Primeiro-Ministro tinha mentido no último debate quinzenal. E tentar demonstrar que mentiu. Portanto, é uma declaração política, não uma declaração de alternativa técnica, porque, penso eu, aí quem quiser tem de a procurar nos programas que foram apresentados. Mas disse uma coisa que me serviu, pelo menos, para lhe perguntar. Sónia Fotosinhos disse que é hoje mais difícil encontrar emprego. É hoje mais difícil encontrar emprego? Pergunto. Muito mais difícil por... Mas já foi mais difícil, ou não? Não. Eu penso que continua a ser, e quando pomos a tónica no emprego, então é mais difícil. O emprego significa um posto de trabalho com estabilidade e com o mínimo de duração. Portanto, é diferente de trabalho. Trabalho pode ser ao dia. Agora, encontrar um emprego hoje é muito difícil porque, de facto, a situação foi resvalando para achar-se legítimo que existam trabalhos que estão quase ao nível da escravatura. Portanto, hoje, de facto, a sociedade e os poderes acham normal determinado tipo de situações que se vivem nas empresas e nos locais de trabalho. Quer dizer, o porquê é que é mais difícil procurar emprego? Por um lado, porque há menos. Continua a haver menos. As empresas não estão a criar grandes empregos. Há aí uma ou outra que aparece a criar empregos, mas ao mesmo tempo há uma série delas que mandam pessoas para o desemprego, portanto o equilíbrio depois acaba por não ser equilibrado, passa a redundância. E por outro lado, hoje, como há muita gente no desemprego, e principalmente jovens, existem competências, qualificações muito grandes e que, no fundo, concorrem para os empregos que aparecem. E quem é que é mais prejudicado nisto tudo? Evidentemente que é aqueles que não têm experiência, e por isso os jovens têm uma taxa de desemprego superior aos outros, mas são aqueles que têm menos qualificações. E, portanto, os pobres, os filhos de pobres, são aqueles que são mais prejudicados pela crise. Por isso é verdade quando se diz que esta crise afetou essencialmente os pobres. Não quer dizer que eles tenham sido objeto de um corte específico, porque é impossível cortar a quem não recebe nada. Agora, cortou-se o quê? Cortou-se o direito ou a perspectiva ou a expectativa de poder ter um emprego razoável. Porque quando, qualquer dia, para ser caixa, por exemplo, de um supermercado, precisas ter uma licenciatura. Porque estão 20 inscritos com licenciatura... Mas que não ganha como licenciado. Claro, porque a seguir, como há muita gente a querer trabalhar pelo salário mínimo nacional, tendo um emprego que lhe garanta o pagamento mínimo, a vida com a mínima dignidade, evidentemente que numa situação em que não há mais nada, as pessoas concorrem. E isso afeta, portanto, o desemprego afeta as pessoas que são mais pobres, que já eram filhas de pobres, porque já foram também afetadas, porque, sendo filhos de pobres, têm menor rendimentos, têm menor nível cultural, têm mais dificuldade em fazer uma educação, em tirar um curso, e, portanto, são, de facto, os mais prejudicados na crise. Quando existe algum crescimento económico,
portanto, as pessoas com mais qualificações centram-se em empregos melhores, em postos de trabalho mais atrativos e deixam outros postos de trabalho para este tipo de pessoas, que neste momento não deixam. Norberto Rodrigues, muito obrigada pela sua presença neste Assembleia Geral, que fica por aqui e que volta amanhã com outro tema da atualidade. Contamos sempre com a sua opinião. Boa tarde, até amanhã.